entrevista breve, apenas para atualização de alguns temas relativos ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Em primeiro lugar, nós tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal confirmando a constitucionalidade e legalidade do decreto editado pelo presidente Lula no dia 1º de janeiro sobre controle de armas. Faço questão de assinalar a importância desse decreto e dessa decisão do Supremo, que foi dada a conhecimento ontem à noite, hoje pela manhã, no sentido de que o decreto já está produzindo resultados. Nós tivemos já a migração de registros de CACs para o controle da Polícia Federal. O doutor Andrei tem coordenado esse trabalho com a Polícia Federal. E nós já tivemos recadastramentos de CACs na Polícia Federal em relação a armas de uso permitidos, da ordem de 66.488 armas, 68.488 armas que estavam e que estão em poder de CACs já foram recadastradas, e armas de uso restrito, 2.464. A nossa expectativa é de que esse número cresça nos próximos dias, uma vez que havia a ilusão de alguns, no sentido de que o decreto do presidente Lula seria derrubado, seria revogado, seria anulado. E não há nada disso. Então, nós queremos deixar muito claro que o prazo está fluindo, a decisão do Supremo confirma o caminho que foi decidido pelo presidente da República e nós vamos, portanto, levar adiante esse recadastramento que finalizará ao término do mês de março. Então, fazemos questão de lembrar que a Polícia Federal fará esse recadastramento até o final de março para as armas de uso permitido e também para as armas de uso restrito. Quem não recadastrar, automaticamente essas armas passarão a ser armas proibidas e, por isso mesmo, estarão sujeitas à apreensão e os proprietários estarão cometendo um crime. Então, nós queremos, a partir da decisão do Supremo, que remove qualquer dúvida jurídica que pudesse eventualmente ainda existir, fazer este alerta, esta advertência e esse convite para que todos os detentores de armas de uso permitido e de uso restrito, adquiridas a partir de 2019, façam esse recadastramento junto à Polícia Federal. Ainda sobre armas, nós observamos uma queda substantiva. Alguns números já foram divulgados, e nós temos um outro número aqui sobre registros, requerimentos de registros de armas, que é o número consolidado relativo ao mês de janeiro. No mês de janeiro de 2022, houve pedidos de registro de 9.719 armas. Janeiro de 2022, 9.719 armas. Este número, em janeiro de 2023, cai para 3.888. Esses são os números finais de janeiro. Janeiro de 22, 9.719 pedidos de registro de armas. Janeiro de 23, 3.888. Então, nós podemos ver que o decreto, além de estar compatível com a Constituição e com a lei, está produzindo efeitos positivos, no sentido de haver o que nós buscamos, um controle responsável quanto a armas de fogo no Brasil. Nós temos agora, como próximo passo, a definição da regulamentação definitiva. E faço questão de dizer que, além dos vários órgãos públicos que estão participando dessa elaboração, dessa normatividade nova, que vai vigorar
após o encerramento do grupo de trabalho, nós vamos fazer audiências públicas para ouvir 42 pessoas físicas e jurídicas, indo desde a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, passando pela indústria de material bélico do Brasil, entidades de direitos humanos, de um modo geral, confederações de tiro esportivo, tiro prático, tiro tático. A assessoria, em seguida, vai disponibilizar essa lista, mostrando que nós temos um encadeamento lógico. Editamos o decreto foi questionado politicamente e judicialmente, nós postulamos à AGU a propositura da ação declaratória de constitucionalidade, a liminar foi deferida, ou seja, o decreto tem a eficácia preservada, o recadastramento está em andamento até o final do mês de março, e nós temos a continuidade do grupo de trabalho com esse caráter participativo para nós termos uma regulamentação definitiva quanto ao tema armas. Sobre Yanomamis, nós estamos com a presença da Polícia Federal e da Guarda da Força Nacional. Estamos efetuando inutilizações e apreensões de equipamentos, dezenas de balsas, aeronaves, 37 balsas, por exemplo, foram inutilizadas, há imagens sobre isso, embarcações, aeronaves. E há também apreensões de combustíveis, de embarcações, de máquinas de extração de cassiterita, e assim sucessivamente. A novidade que nós temos é que, na quarta-feira, quarta-feira próxima, eu e o ministro Múcio, José Múcio da Defesa, vamos fazer uma nova reunião para planejamento das próximas etapas. E, provavelmente, haverá um novo fechamento do espaço aéreo sobre o território Yanomami nas próximas semanas, porque nós estamos avaliando, a Polícia Federal junto conosco, Força Nacional, evidentemente o Ministério da Defesa, de que esta medida, esse novo fechamento, deve ser antecipado para agilizar a saída de garimpeiros que ainda permanecem em pequeno número, mas ainda há garimpeiros no território Yanomami nesse momento. E, por isso, haverá essa reunião do Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a participação da Polícia Federal, evidentemente também das Forças Armadas e o ministro José Múcio, para nós definirmos as próximas etapas, provavelmente abrangendo esse novo fechamento do espaço aéreo, antecipando etapas que estavam previstas para mais adiante. Finalmente, sobre o dia 8 de janeiro, nós temos o andamento das investigações com 85 inquéritos policiais, esse é o número atualizado, instaurados na Polícia Federal, sendo 7 aqui em Brasília e 78 inquéritos em outros estados. Então, os atos antidemocráticos, os atentados, o golpismo no dia 8 de janeiro são objeto hoje de 85 inquéritos policiais. Há diligências em andamento, diligências já realizadas. Desses 85 inquéritos policiais, 7 tramitam aqui em Brasília, 78 nos estados. Nós já tivemos, após as prisões em flagrante, aproximadamente 1.500 prisões em flagrante, que houve no dia 8 e 9, tanto pela Polícia Federal como pela Polícia Civil do Distrito Federal, nós já tivemos 36 prisões preventivas deferidas, com requerimentos da Polícia Federal. Dessas 36 prisões preventivas, 24 foram cumpridas, ou seja, nós temos hoje 12 mandados de prisão em diligência para cumprimento pela Polícia Federal. 36 prisões foram determinadas pelo Supremo, dessas 36, 24 foram executadas, 12 estão em diligência pela Polícia Federal. E novas prisões estão sendo requeridas a todas as semanas, e como as senhoras e os senhores sabem. E não há prazo para encerramento dessas diligências, porque as investigações estão em pleno andamento.
Nós tivemos também buscas e apreensões. Nós tivemos 58 buscas e apreensões deferidas pelo Supremo. Dessas 58, 54 foram executadas pela Polícia Federal. 58 buscas e apreensões deferidas, 54 efetivamente cumpridas pela Polícia Federal até o momento. Por que nós trazemos esses números? Para prestação de contas no fundamental. No fundamental, no sentido de que o assunto do dia 8 de janeiro, processualmente, ainda vai se estender por meses, quiçá anos. Uma coisa é a pauta política sobre o 8 de janeiro, outra coisa é a pauta judicial. Nós temos, nesse momento, segundo informações que eu colhi do Procurador-Geral da República, doutor Aras, aproximadamente 850 ações penais já propostas no Supremo. E esse número cresce a cada semana. As investigações na Polícia Federal estão prosseguindo no ritmo normal, diante da gravidade dos fatos, e esses números serão permanentemente atualizados para que as senhoras e senhores tenham a exata dimensão desse trabalho que está sendo efetuado pelo Ministério da Justiça por intermédio da Polícia Federal. Então, essas são as atualizações principais que eu gostaria de fazer. Ontem nós tivemos uma reunião com o Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro sobre o caso Marielle. Vamos ter uma também com a Polícia Federal para alinhamento desse trabalho cooperativo entre a Polícia Federal, a Superintendência Regional do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Essa reunião foi ontem e ela terá desdobramentos mediante essa cooperação que foi definida pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio, com a designação de uma força-tarefa de promotores para atuar no caso, e o caminho que a Polícia Federal vai trilhar nas próximas semanas é de intensificação dessa parceria, visando a que evoluam as investigações sobre o terrível homicídio da Marielle Franco. Eu estou à disposição se houver alguma pergunta, algum questionamento acerca desses temas. Boa tarde, pessoal. A gente vai seguir aqui a lista de inscrição feita previamente. A primeira pergunta é da Raquel Lopes, da Folha de São Paulo. Só um adendo, um complemento, que o doutor Andrei está me lembrando que essa reunião com a Superintendência da Polícia Federal do Rio será hoje, inclusive. O superintendente delegado Almada está aqui em Brasília e nós vamos nos encontrar hoje exatamente para que haja essa celebração dessa parceria com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Boa tarde. Os armamentistas, eles dizem que 60 dias é pouco para poder fazer o recadastramento das armas. Pode ampliar esse prazo? E algumas pessoas também, que eu ouvi, dizem que é algo administrativo, é uma infração administrativa não fazer o recadastramento dessas armas. Que tipo de crime é o que o senhor citou? O crime é o que está previsto na Lei 10.826, porque, na medida em que há uma determinação administrativa para um recadastramento, se a pessoa não faz, essa arma deixa de ser legal. Então, há uma integração de uma norma penal, que está na Lei 10.826, com um prazo que a administração pública resolveu fixar e que o Supremo confirmou, para que as pessoas obtenham uma nova autorização. É importante lembrar que não existe direito adquirido ao uso de armas. Então, é uma autorização precária e temporária que o Estado pode dar ou não. Não existe nenhuma Constituição, nenhuma lei que diga que a pessoa tem direito a andar armada. Isso não existe no Brasil. O Estado autoriza. E no momento em que o Estado diz, e o Supremo confirma, olha, você tem um prazo para se recadastrar, e não, a pessoa não se recadastra, além da infração administrativa, é claro que essa arma, que era legal, passou a ser ilegal. Eu já li a colegas do meio jurídico dizendo, inclusive, que eu estava pretendendo criar um crime por portaria. E, obviamente, esta ideia nunca passou pela minha cabeça, porque, evidentemente, o princípio da legalidade e o princípio da tipicidade impedem que eu faça, e, na verdade, a portaria fixa o prazo a partir do qual uma arma que é legal deixa de ser, e aí incide a norma penal que está prevista em lei, que é a Lei 10.826 de 2003. Henrique Lessa, do Correio Brasiliense.
Boa tarde, ministro. Boa tarde, delegado. Desculpe, eu esqueci uma resposta. E sobre a questão de prorrogação de prazo, é hoje algo que não está sendo debatido hoje. Nós consideramos que 60 dias, como nós vimos nos números, já há quase 70 mil armas cadastradas em 15 dias. Então, nós temos 45 ainda pela frente, e muitas pessoas estavam com expectativa de que o decreto ia cair judicialmente. Nós acreditamos que, na medida em que houve essa decisão do Supremo, esse ritmo tende a se acelerar. Boa tarde, ministro. Pegando a pergunta da colega, esses atiradores, eles não podem alegar que eles estão legalmente com essa arma, na medida que foi o Exército que concedeu essas autorizações, esses registros, porque tecnicamente, eles estão legais frente ao Exército, que foi o concessor do registro, foi o órgão público, né? E quanto à questão dessas armas de calibre restrito, já existe algum indicativo dentro desse grupo que está estudando como fazer a regulação de qual seria a destinação dessas milhares de armas que foram adquiridas por atiradores durante os últimos 4 anos, desde 2019, na verdade, e que agora voltam a ser restritas ou proibidas? Isso é um assunto que, por exemplo, alguns parlamentares da bancada da bala dizem que haveria muita resistência se fosse tomado dos atiradores armas que eles já... um relato, um pouco uma ameaça, parece, né? Acho que um deputado, inclusive, chegou a pedir para o senhor ir buscar a arma dele. Não foi propriamente um pedido, né, eu diria. Não foi muito gentil, né? Mas, em relação a esses argumentos jurídicos sobre essa eventual legalidade pré-existente, né, a decisão do Supremo invalida qualquer tipo de tese, porque a decisão do Supremo é cabal, no sentido de que o decreto é compatível com a Constituição e com a lei. Então, eu tenho assim, muito respeito pelos meus colegas que criam teses, acho que faz parte da atividade profissional, mas nós temos uma decisão do Supremo com caráter vinculante. Então, obviamente, o decreto tem que ser cumprido. Então, não existe mais espaço jurídico para essas teses, não, a arma era regular, deixou de ser, porque tem uma normatividade nova, e essa normatividade nova, disso o Supremo, é compatível com a lei, com a Constituição, ela tem que ser cumprida. Esta situação jurídica, porque nós consideramos que aquilo que havia uma dualidade de registro se revelou ineficaz, nós unificamos o registro, como a lei manda, aliás, no SINARME, o decreto diz isso e o Supremo confirmou o decreto. Então, não há mais realmente espaço razoável para esse debate, porque a decisão do Supremo tem efeito vinculante. Em relação às armas já existentes, nós vamos fazer, como disse, as audiências públicas. Provavelmente vai haver, sim, armas, isso é uma certeza, que armas de uso permitido deixarão de ser e passarão a ser armas de uso restrito, e também a quantidade de armas de uso restrito também vai reduzir, o que vai trazer este questionamento. Muito bem, o que ultrapassa esse novo patamar que vai ser fixado. A tendência mais forte é a produção de um programa de recompra dessas armas. Mas nós não quantificamos ainda esse programa de recompra porque nós precisamos da conclusão do recadastramento. Então, a pergunta anterior mencionou os armamentistas. O senhor menciona, no caso, a chamada bancada da bala. O meu pedido, aí sim um pedido respeitoso, é que todas essas pessoas atendam à lei. É isso. A estas alturas, o que nós temos a pedir, respeitosamente, é que as pessoas cumpram a lei e entendam que a lei tem que ser cumprida no Brasil. Então, que as pessoas façam o recadastramento, porque é o recadastramento que vai permitir que a gente dimensione o programa de recompra. Agora, as pessoas não ficarão com armas ilegais no Brasil. Não ficarão. Porque a política vencedora nas urnas, vencedora por vontade do presidente da República e vencedora em face da decisão do Supremo, é de que acabou, liberou geral de arma no Brasil. Essa é a mensagem principal que eu gostaria de consignar. Acabou o liberou geral de armas de fogo no Brasil. E nós queremos dialogar com todo mundo, tanto que vamos fazer audiência pública, inclusive com os representantes dos armamentistas. Vamos ouvi-los. Estamos abertos a ponderações, mas o liberou geral não voltará no Brasil.
Não voltará, porque este liberou geral levou ao que nós vimos ontem no Rio de Janeiro, que eu publiquei nas redes sociais as fotos. Comércio clandestino de arma de fogo, armas de fogo sendo desviadas para quadrilhas, negócios ilegais disfarçados, registros falsos, fraudes, falcatruas, crescimento de feminicídio no Brasil. É isso que o liberou geral produziu no nosso país. E ele não voltará. Essa foi a decisão do presidente da República, confirmada pelo Supremo. E nos cabe cumprir. E esse é o convite que eu faço àqueles que estão aí. Cumpram o decreto e nós vamos fazer algo ponderado, algo equilibrado. Não há um sentimento de rejeição, no sentido de sequer ouvir os argumentos. Nós estamos abertos a ouvir argumentos razoáveis, menos os argumentos que pretendem liberou geral. Porque o Brasil não é faroeste de filme. E no Brasil não haverá lei do mais forte. E no Brasil não haverá lei da selva. É isso que o Supremo decidiu. Elijonas Maia, CNN. Boa tarde, ministro. Boa tarde, doutor Andrei. Sobre a questão de recadastramento e redução no número de pedidos de armas, existe alguma meta do governo, como, por exemplo, reduzindo o número de armas, vai reduzir em X% o número de homicídios? O senhor acabou de citar, por exemplo, o feminicídio. Existe alguma expectativa de reduzir em quantos por cento o número de feminicídios no Brasil? Nós temos a convicção que essas medidas vão reduzir os crimes violentos no Brasil, de um modo amplo, não só os crimes violentos contra a vida, mas os crimes violentos patrimoniais também, porque essas armas de fogo estão indo sustentar quadrilhas, organizações criminosas, não todas, óbvio, mas uma parte, mas nós não temos ainda condições de aferir isto nos indicadores. O que nós podemos afirmar é que toda a literatura internacional, toda a experiência internacional e a experiência brasileira mostra que, quando você reduz a arma de fogo, você reduz os crimes violentos. Vamos saber, no final do ano, com a implementação dessa nova normatividade, quanto será a queda. Feminicídio no Brasil, houve um crescimento acentuado nos últimos anos. Agora, no dia 8 de março, o presidente Lula vai anunciar uma série de medidas propostas por vários ministérios, inclusive o Ministério da Justiça, todas voltadas ao combate ao feminicídio, que é uma causa central para o Ministério da Justiça, porque nós registramos que, até 2022, houve um grande crescimento, os números serão divulgados em breve, e, por isso, no dia 8 de março, o presidente Lula vai anunciar e adotar medidas voltadas ao fortalecimento ao combate ao feminicídio, com novos equipamentos para as polícias, apoio a novas patrulhas Maria da Penha, apoio a novas delegacias da mulher, novas casas da mulher, que é um programa existente que foi abandonado. Tudo isso será anunciado pelo presidente no dia 8 de março. Isabela Camargo, Globo News. Ministro, boa tarde. Como consequência dos atos 8 de janeiro, na última coletiva o senhor detalhou um pouco para a gente o pacote que o senhor chamou de pacote pró-democracia, que foi levado ao Planalto. Queria que o senhor falasse qual é o trâmite desse documento, como é que está o governo em relação a essas propostas que serão levadas e se já tem uma data de quando o governo efetivamente pretende tramitar essas propostas no Congresso. Nós temos 4 projetos que foram entregues ao presidente Lula. 3 deles estão em debate, reuniões técnicas no governo, com fase bastante avançada, o sobre a Guarda Nacional, que é a primeira proposta, a segunda, que trata da apreensão, confisco de bens de empresas que financiam atos antidemocráticos, e a terceira proposta, que é a que aumenta penas para quem organiza, financia atos antidemocráticos, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Essas 3 propostas estão, portanto, com reuniões técnicas, inclusive ocorridas nesta semana, e, com certeza, o presidente deve, ao longo do mês de março, anunciar o que encaminhará para o Congresso Nacional. Em relação à 4ª proposta, que é aquela relativa à internet, a tendência mais forte hoje, e da qual eu estou participando, é um diálogo com o relator do projeto de lei existente na Câmara, que é o deputado Orlando.
É um caminho possível, nós estamos buscando esse caminho. Se houver entendimento, é um caminho que aproveita uma tramitação legislativa que já houve no Senado e permite que a Câmara, como casa revisora do projeto aprovado no Senado, introduza novos conteúdos, entre os quais esse que nós estamos propondo, que diz respeito aos crimes contra o Estado Democrático de Direito e os crimes de terrorismo, e isso estaria contido nesse novo parecer do relator. Essa é a tentativa que nós estamos travando hoje, sob comando do Ministério da Justiça, da SECOM e da SRI. E esse diálogo com o relator, o deputado Orlando. Então, nós estamos... Claro que o processo legislativo, as senhoras e senhores sabem, retoma na plenitude, agora com a instalação das comissões temáticas, no mês de março. Nós acreditamos, portanto, que o andamento de partes ou da integralidade do pacote da democracia ocorrerá ao longo do mês de março. Lucas Mendes, Poder 360. Boa tarde, ministro. Com relação às investigações sobre os atos de 8 de janeiro, com relação a possíveis crimes cometidos por militares, eu queria saber se já há alguma definição, se há algum diálogo já sobre se essas possíveis condutas aí ficarão sob competência da Justiça Militar ou se pedido ao Supremo para que a Polícia Federal atue apurando essas situações. Obrigado. Sim, haverá um pedido ao Supremo para atuação em relação a estes casos. Claro que distinguindo o que é crime comum do que é crime militar. Nós temos a possibilidade de incidência da regra da conexão do Código de Processo Penal. Nós vamos submeter isso, a Polícia Federal deve submeter até amanhã, creio eu, esse tema ao Supremo, no caso ao relator ministro Alexandre. E nós vamos fazer um requerimento para que haja uma elucidação definitiva quanto à situação dos militares. Se haverá uma investigação exclusiva na esfera da Justiça Militar ou se uma parte ou todos os crimes, eventualmente, em tese, cometidos por militares, serão ao Supremo. O doutor Andrei está dialogando com os delegados e creio que até amanhã esse pedido deve ser protocolado no Supremo e aí, evidentemente, caberá ao relator Alexandre de Moraes examinar essa possibilidade que a Polícia Federal vai apresentar ao Supremo. Rafael Moura, Intercept. Oi, ministro, boa tarde. Rafael Moro, na verdade, nenhum parentesco. O senhor falou da reunião de hoje mas lembra um pouco. Com o superintendente da PF no Rio, o delegado Almada, e essa força-tarefa do Ministério Público de lá, no caso Marielle. O senhor pode dar mais detalhes sobre isso? Como é que vai funcionar? De que ponto as investigações vão partir? Já se sabe se vai haver uma força-tarefa também na Polícia Federal? Enfim, o que o senhor pode dizer, por favor? A reunião com o superintendente Almada será hoje. Como todos os senhores sabem, o superintendente Almada já participou desse caso, portanto, ele tem um conhecimento prático sobre isso. Eu fui procurado pelo Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano, e pelo Subprocurador-Geral, doutor Marfan. Eles ontem estiveram comigo longamente, mostraram todas as linhas de investigação que eles já percorreram e se colocaram à disposição para esse trabalho conjunto com a Polícia Federal. Eu já havia antes conversado com o governador Cláudio Castro, algumas semanas atrás. Agora o Ministério Público, por intermédio do GAECO, essa força-tarefa que eles vão compor, vamos ter a reunião hoje com o superintendente Almada, eu, doutor Andrei e ele, e vamos definir os termos dessa cooperação. O certo é que nós podemos afirmar que a primeira linha, como eu havia antes, inclusive, previsto, e nós construímos durante esse período, é exatamente esse trabalho conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Claro que, decorridos alguns meses, se não houver evolução, aí nós vamos reexaminar outras possibilidades, inclusive disse isso ao senhor Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, que nós não estamos abandonando a tese da federalização, nós estamos suspendendo a tese da federalização para, nesse momento, privilegiarmos o trabalho conjunto entre a esfera federal e a esfera estadual. Esse é o caminho que nós pactuamos ontem e que vamos hoje detalhar com o superintendente Almada. Thales, Metrópolis. Eu peço licença só para mudar um pouco o assunto. Na semana passada, o Ministério dos Povos Indígenas divulgou uma nota
dizendo que está articulando com o Ministério da Justiça para enviar a Força Nacional para o extremo sul da Bahia, onde está tendo ali uma situação de violência envolvendo indígenas pataxó e fazendeiros. Então, eu gostaria de saber se foi definido esse envio da Força Nacional ou se foi definida alguma participação da Polícia Federal na investigação da morte, do assassinato de indígenas ali na região. O doutor Andrei vai falar sobre a Polícia Federal, apenas sobre a Força Nacional, um esclarecimento muito importante. Nós tivemos uma decisão do Supremo, relatou o ministro Fachin, que fixou em 2021 que a Força Nacional só pode atuar com anuência dos governadores, porque a competência constitucional para policiamento ostensivo compete aos estados. Então, o Supremo considerou que, se a Força Nacional intervém sem a anuência do governador, isso configuraria uma espécie de intervenção federal contra a autonomia estadual. Então, nós estamos cumprindo fielmente isto e, portanto, a participação da Força Nacional em qualquer conflito, desde que nós assumimos, depende desta anuência dos governadores. Neste caso concreto, portanto, houve uma solicitação da ministra Sônia, da presença da Força Nacional, nós consultamos o Estado e estão ocorrendo reuniões entre os ministérios e o governo do Estado da Bahia para definir se a Força Nacional participa ou não e em que termos. Está neste ponto. A Polícia Federal está atuando já, no caso, e o doutor Andrei pode passar algum detalhamento. Nosso papel, desde o primeiro episódio lá com os indígenas, tem sido já de apoio e parceria com a Polícia Civil. O secretário de Segurança, inclusive, da Bahia, é um colega delegado da Polícia Federal, e a nossa delegacia de Porto Seguro tem destacado já profissionais da área de perícia, de inteligência e da área investigativa também, para, junto com a Polícia Civil, conseguir delinear e entender, né, esses episódios que têm acontecido, se relação direta com a causa indígena, se outras razões, né, levaram a esses delitos, de maneira que a gente atua de forma coordenada, Segurança Pública da Bahia e Polícia Federal. É importante dizer que essa atuação já está ocorrendo e por que ela é fundamental? Porque há um debate sobre competência. Porque não é todo crime relativo a indígena que é competência federal. E aí é importante essa atuação conjunta até que se defina a competência. É a melhor forma de agir no caso de conflitos indígenas em que evidentemente não existe a competência federal, porque ela pode existir ou não existir, de acordo com o artigo 109, acho que inciso 11 da Constituição, se minha memória não falha. Samantha Klein, Rádio Gaúcha. Oi, boa tarde. Eu gostaria de confirmar, por gentileza, os números, se é cerca de 68 mil armas que já foram recadastradas nesse sistema da Polícia Federal, só para a gente ter esse número bem certinho. O que acontece com esses proprietários destas armas de uso restrito? O senhor falou em 2.400 e alguma coisa, agora de cabeça não lembro ao certo. Se eles podem responder alguma penalidade. E gostaria também de perguntar acerca do espaço aéreo na região da Terra Yanomami. O senhor disse que vai novamente deve ser novamente fechado, é uma possibilidade. Mas na segunda-feira se estendeu esse prazo até o dia 6 de maio. Então, o que mudou de lá para cá? Isso está favorecendo alguma mobilização estranha desses garimpeiros ilegais? Enfim, queria entender um pouquinho melhor como é que vai ser essa diretriz. Obrigada. Nós temos feito essas medidas, no caso do território Yanomami, praticamente semanalmente à luz da observação empírica do que lá acontece. O doutor Andrei tem feito esse levantamento com a Polícia Federal e nós estamos propondo esse debate. Eu mesmo falei com o ministro Múcio e o ministro Múcio concorda de que haja um novo debate na próxima semana para nós verificarmos os números. Se esse alargamento trouxe lentidão à saída do território. O que nós queremos é que essa janela sobre o espaço aéreo que foi aberta sirva para agilizar a retirada e não para retardar a retirada. Então, essa é a razão da reavaliação que vai ser feita à luz de números que a Polícia Federal está trazendo quanto à quantidade de voos,
para que a gente faça essa reavaliação na quarta-feira da próxima semana, provavelmente na quinta ou na sexta, a gente vai ter a decisão se a janela fica aberta e até quando, ou se ela será imediatamente fechada. Claro que até a próxima semana ela está aberta, conforme essa decisão que foi anunciada na semana passada. Em relação aos números, nós já tivemos armas de CACs, né, armas de uso permitido de CACs, recadastradas 66.488. Armas de uso restrito de CACs, 2.464. Há alguma sanção? Não. Pelo contrário, se recadastrar é a forma de não ter sanção. Haverá sanção para quem não se recadastrar. O recadastramento é um passo essencial, à luz do decreto assinado pelo presidente Lula no dia 1º de janeiro, para que a arma permaneça legal. Porque, se não houver o recadastramento, ela tornar-se-á ilegal ao fim do prazo para o recadastramento. Se estima em 700 mil, outros em 800 mil armas, mais ou menos. Então, nós poderíamos hoje dizer que aproximadamente 10% das armas estão recadastradas. Repito que a nossa crença é que esse número vai crescer de modo acelerado na medida que o Supremo pôs fim a essas teses jurídicas de que o decreto ou a portaria seriam eventualmente inconstitucionais ou invalidados. Em relação ao programa de recompra, realmente nós não temos uma meta ainda, porque precisa da mensuração do tamanho do problema. Qual a diretriz do programa de recompra? O nosso foco, desde sempre, deixamos isso claro, são as armas de uso restrito. Vamos provavelmente mensurar joules, a potência, o poder lesivo dessas armas, e as armas que estiverem acima de um certo patamar, elas serão reduzidas, restringidas, como nós fizemos já com as armas de uso permitido. O que é que o presidente Lula fez no dia 1º de janeiro? Ele proibiu compra de novas armas de uso restrito, cadastro de novas armas de uso restrito, abertura de novos clubes de tiro, novos CACs. Isto até entrar em vigor nova regulamentação. A nova regulamentação, e nós também, nesse decreto, o presidente Lula restringiu o número de armas de uso permitido, caindo de 6 para 3. Em relação a armas de uso permitido, a tendência é que esse patamar se mantenha. Armas de uso restrito vai haver uma redução, armas de uso permitido passarão a ser de uso restrito com número menor, e o que exceder esse número menor é que nós vamos propor a recompra. Mas hoje, nesse momento, nós não temos ainda condições de dimensionar isto, porque nós não temos ainda a conclusão do recadastramento, e por isso que eu fiz o apelo, ora renovado, no sentido de que as pessoas recadastrem para que nós possamos ter uma política nacional de armas como o Brasil precisa e como a Lei 10.826 manda desde 2003. Isso vinha sendo feito, infelizmente, nos últimos anos houve um desmonte desse sistema normativo e agora nós estamos reconstruindo aquilo que foi indevidamente desmontado. Felipe, G1. Que deve ser o último, né? Boa tarde, ministro. Boa tarde, doutor Andrei. Em relação ainda ao tema do território Yanomami, o governo tem um número de quantos garimpeiros já deixaram o local e quantos ainda permanecem lá? E uma segunda questão é qual é a avaliação que o governo faz sobre o fechamento do espaço aéreo? Como, na prática, o fechamento pode agilizar a saída dos garimpeiros, uma vez que, então, ainda há informações de que eles estão lá? Obrigado. A questão é que, como a janela ficou muito alongada até 6 de maio, nós temos a hipótese, a Polícia Federal tem a hipótese, de que isto levou a uma redução do ritmo, porque a janela ficou muito alongada. Provavelmente, como mencionei, na próxima semana nós vamos reavaliar, haverá um novo fechamento com um prazo, exatamente para que esse prazo, que não seja tão extenso, que até 6 de maio, ele se reduza para exatamente agilizar a saída, porque, empiricamente, nós não temos a contagem, mas a Polícia Federal, os delegados que lá estão em Roraima, hoje, mediante contato telefônico do doutor Andrei, afirmaram que, infelizmente, ainda permanecem garimpeiros lá. Então, no momento em que
ainda há pessoas insistindo em descumprir a lei, você tem que adotar novas medidas, é o que nós faremos na semana que vem, com a intensificação de buscas de apreensões, de inutilizações, prisões em flagrante e, provavelmente, veja só, eu não posso anunciar, porque não é uma decisão afeta ao Ministério da Justiça, mas haverá essa reunião, provavelmente com encurtamento da janela, para que esse fluxo retome um ritmo mais acelerado, porque nós temos duas missões que nós estamos cumprindo. Uma, a desintrusão, até porque nós temos mais 6 áreas para fazer desintrusão. Então, a gente precisa finalizar a desintrusão do território Yanomami. E a outra é a investigação, que tem evoluído com ótimos resultados. As senhoras e senhores têm acompanhado todas as semanas operações mostrando que havia um negócio de ouro ilegal no Brasil e que esse negócio transitava por empresas que faziam lavagem, empresas que vendiam notas frias e que isso levou à sustentação dessas organizações criminosas que exploram ouro ilegal no Brasil. Nós temos uma outra tarefa, que aí é externa ao Ministério da Justiça, que é a tarefa normativa, que é o fechamento das janelas que foram abertas ao longo do tempo para a perpetração dessas fraudes, o que envolve o fim da chamada presunção de boa-fé, autodeclaração. O Supremo tem uma ação sobre esses assuntos, e a imposição de nota fiscal eletrônica, entre outras medidas, que tudo isso também está em análise no âmbito interno do governo, para que nós tenhamos, portanto, até o mês de março, o cumprimento das 3 tarefas. Primeiro, desintrusão do território Yanomami. 2, andamento das investigações na Polícia Federal. E 3, o fechamento dessas avenidas ou dessas janelas de oportunidade para práticas criminosas, como, infelizmente, nós vimos com grande crescimento do garimpo ilegal no Brasil. Ainda não, mas na próxima semana a gente vai ter. É isso, pessoal. A gente agradece a participação de todos vocês. A entrevista coletiva está encerrada. Muito obrigado. E, bom, quem for de carnaval, bom carnaval. Quem não for também, aproveite. Certamente que não. Ministro, Corinthians e Palmeiras hoje é Corinthians? Hã? Corinthians e Palmeiras hoje é Corinthians? Eu sou Corinthians. Eu sou Corinthians.